E menina, vamos estar falando um pouco sobre o texto Praça 7, Pampulha e Savassi, Centralidades Urbanas e Modernidade, Periférica na cidade de Belo Horizonte, escrita por Marcelo Cedro. O texto, ele vai deixar bem claro, assim, o conceito, né, de modernidade, tendo em vista as cidades, né, vai trazer a cidade como ponto e referência da modernidade. Aí, no caso, ela vai englobar mais, vai dissertar, né, sobre, usar como exemplo, na verdade, algumas outras cidades além da cidade de Belo Horizonte. Mas, no fim, ele vai acabar se enquadrando mais mesmo na cidade de Belo Horizonte, explicando a conjuntura de alguns bairros, principalmente o bairro Funcionários. Desde o início do texto, é lembrado, né, que a dinâmica, assim, das cidades, no caso da cidade moderna, ela vai estar ela está historicamente ligada e respaldada nessa questão da articulação de agentes privados e o que seria que é colhido, né, por esses agentes privados, né, ou seja, tudo vai ser construído na base do que eles serão beneficiados, basicamente isso. Ou seja, as intervenções urbanísticas, elas estão ligadas a esses agentes privados, primeiramente. Os espaços públicos também acabam sendo um pouco construídos por esses agentes. Vai ser exposto que a lógica desenvolvimentista ela vai se iniciar na segunda metade do século XX e ver como a ascensão da sociedade uma nova formulação, né, que desloca a Constituição da nacionalidade para o eixo econômico, ou seja, tudo da cidade vai estar mais voltado para esse lado. O que vai importar mais, tipo assim, de certa forma, na cidade vai ser essa questão econômica. Por conta o fator econômico, ele vai decidir muita coisa dentro das cidades. E de certa forma é assim até hoje, né? Aí a prática da modernização ela vai ser acelerada, ela vai ser baseada na internacionalização da economia e uma pesquisa da industrialização. A industrialização ela vai ser um ponto muito importante, porque ela que vai dar essa acelerada nessa nova concepção, né, que é a moderna. A indústria ela vai trazer a modernidade, é a partir dela que praticamente tudo vai se desenvolver. O processo de urbanização ele é alavancado, ele alavanca, na verdade, né? Ele acaba alavancando grandes migrações para cidades, cidades que podem ser exemplo disso e que também é citado no texto, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Esses são os pontos assim onde vai ter uma efervescência muito grande de migração para esses pontos, porque é neles que vão se encontrar empregos, é neles onde que vai se encontrar uma vivência melhor, né? Como posso dizer? Onde tudo parece que vai florescer muito bem. É nisso que as pessoas vão acreditar, porque esse é o discurso da modernidade. O discurso da modernidade traz isso. E também acaba por essa efervescência muito grande populacional, eles acabam saturando essa efervescência, ela satura os espaços públicos e também ocorrem as exclusões sociais, elas começam a ser evidenciadas, tipo assim, ficam bem claras a partir desse momento. Essa grande concentração de pessoas é o que vão acabar também criando as periferias, né? Esses centros não, né? Essas periferias, né? Que é essa construção social que ficam à margem, né? Do que foi programado
No caso da cidade de Belo Horizonte, isso é bem claro. Tudo que não tá dentro do contorno, né? Da Avenida do Contorno, é o que não foi pensado, né? Ou seja, é onde não se tem controle. O controle, ele não se tem mais depois desse ponto. Não tem, de certa forma, uma construção urbanística, uma coisa bem articulada, uma coisa bem pensada. E muito pelo contrário, né? As periferias, elas são bem, um ponto de vista, assim, do texto, assim, do início dessa questão do pensar, da modernidade e da concepção das cidades, a periferia, ela acaba sendo uma desordem, né? É algo que não se quer ver. Isso que eu tô falando é bem citado no início assim, do texto, porque realmente a cidade, quando se pensa em cidade, se pensa numa cidade, em criar algo ideal, numa cidade ideal, uma coisa muito, de certa forma, que acaba sendo utópica, né? Que é meio que inalcançável. Aí você pode, de início, conseguir um certo controle, mas esse controle não é garantido, não tem como. Porque, como a gente já viu na matéria, né, durante a disciplina e nas unidades anteriores, a população é um organismo, pode ser tida como um organismo vivo. Não tem como ter um controle. Tem uma é tudo muito orgânico. O crescimento, ele não vai ser só ligado a essa vontade de criar o ideal. Não tem como. Não é assim que vai funcionar. Por mais que se queira levar para esse lado, não é uma coisa que é muito possível. Ainda mais no meio dessa efervescência, dessa questão da chegada da modernidade, é tudo muito, posso dizer, efervescente. Eu acho que essa palavra é uma palavra boa que consegue transpassar isso que o texto que o texto aponta e fala durante praticamente todo momento. Então, geralmente essa efervescência do qual eu tô falando desde o início, ela vai ser, tipo assim, realmente vai ser vista com mais clareza, digamos assim, no período de 1950 a 1960, que é onde se inicia a taxa de crescimento urbano nos países que são periféricos. Isso é segundo a Silveira, tá bom, gente? A realidade brasileira, ela vai estar muito pautada, igual eu falei no início, mas no início é sobre a cidade de São Paulo. Essa cidade, ela vai representar muito bem o cenário do desenvolvimento a partir da década de 1950, que eu acabei de dizer. É porque em nenhum outro lugar o crescimento industrial atingiu tanta completude, né? E que veio a alcançar, né, a condição de metrópole. Foi tudo muito rápido. E tudo foi muito grandioso, algo que, claro que com a chegada da modernidade, que se espera é realmente que haja esse crescimento, mas não da forma que foi tudo bem grandioso, digamos assim. E com essa questão do crescimento, dessa expansão das cidades, é que se cria o ponto principal do texto, que o texto está sempre preocupado em falar, né, e apontar essa questão da centralidade, né, que com a criação inicial das cidades é sempre pensado num ponto principal para servir, né, como um meio central, um meio de sociabilidade, um meio de encontro, um lugar onde vai encontrar, né, as principais lojas, os principais dispositivos públicos no sentido de resoluções públicas, né, de problemas com, por exemplo, vou dar um exemplo, problemas com a questão de terras, por exemplo, eu tô tendo um problema relacionado a, como eu posso dizer,
ao meu terreno. Aí onde eu vou a fazer isso? Vou até a prefeitura, né? Vou até o governo. Vou tentar resolver esse problema. E esse problema tem que ser resolvido, tem que ter um local no qual vai ser de fácil acesso para todos, né? Para todos. Enfim. Então, assim, não tem como se pensar numa cidade sem pensar num ponto principal, né? Um ponto no qual a cidade vai conseguir se apoiar bem. E durante o crescimento das cidades, até antes de 1950, a centralidade principal, ela se mantém, ela vai se mantendo. Porém, a partir dessa década, né, quando ocorre esse boom, né, na industrialização e acontece a expansão também das cidades, e o que dificulta muito é o controle, né, e tentar manter essa centralidade é difícil, porque tem essa questão periférica, né, a periferia ela aumenta muito, então assim, dependendo da onde a periferia está localizada, igual aqui na cidade de Belo Horizonte, os bairros tipo Venda Nova, Barreiro, eles são muito longe, eles estão longe, né? Da parte central, né? O que foi pensado como centralidade, primeiramente, tá um pouco distante. Então, assim, começam a surgir, né, outros pontos que vão ser centrais também, por exemplo, dentro dos próprios bairros, existem essas centralidades, né? Um local em específico, um bairro em específico nessas regiões que vão ter. Você vai conseguir encontrar aquilo que você vai estiver procurando, você vai encontrar nessa região, nesse local dessa região. Então, assim, essas centralidades vão sendo criadas até mesmo para desafogar um pouco dessa centralidade principal. E até mesmo para poder conseguir adentrar mais nessa questão da modernidade. Igual eu falei no início, a centralidade ela está muito ligada aos agentes privados. E esses agentes privados, eles têm essa questão, tem o capital, né? E o capital, ele atrai mais capital, né? E aí também é isso que eles querem atrair mais capital. Então, assim, a parte central se a parte central ela vai estar imbuída de estar atendendo a todos, toda a população da cidade, vai ter esse choque, né, de realidade, que vai ser essas diferentes, vai ter uma população com mais poder aquisitivo e vai ter uma população com menos poder aquisitivo, isso é claro. E com isso, vai se criar um choque muito grande, então vai ser criado essas outras áreas centrais, né. Aí, no caso de Belo Horizonte, que o texto traz, ele vai trazer o bairro Funcionários, né? Que é onde se localiza Savassi, que vai ser um local que vai ser o local onde vai ser encontrado realmente a modernidade na cidade de Belo Horizonte. Vai ser um centro, assim, que vai ter as principais novidades, que eu vou estar citando aqui para vocês e vou falar direitinho. E lembrando que é importante lembrar que com a chegada desses outros centros, né, dessas outras centralidades, elas não vão deixar de ser as principais e elas não vão deixar de existir, mas elas vão coexistir com essas outras centralidades. Vai haver esse, vamos dizer assim, esse equilíbrio. É o que eu disse, né? Vai surgir novas centralidades que vão surgir mesmo para poder atender esse outro público, que é o público com poder aquisitivo maior. Aí eu vou passar para o tópico, que é bairro dos funcionários, investimentos privados, discurso de modernidade e o nascimento da Savassi. O bairro Funcionários, é engraçado pensar, né, funcionários no nome, mas ele leva o nome funcionários porque ali
de início, esse bairro ele já era um bairro com poder aquisitivo maior, porque esse bairro foi planejado para ser um bairro para atender os agentes públicos, né? No caso, agentes, eu digo, quer dizer, os funcionários públicos. Não agentes, mas funcionários públicos. Então, assim, é um bairro no qual ele já estava um tanto que preparado para poder receber um público com um poder aquisitivo maior. E com isso, né, por ser um bairro que vai ter um poder aquisitivo maior, é nele que os agentes privados vão focar, né? O poder econômico vai circular muito ali. Não só ali, mas principalmente ali por conta dessa questão de ser um bairro onde as pessoas vão ter um poder aquisitivo maior. Ou seja, é ali que vai ser um território, vai ser um território referencial para consumo de lazer, de negócios, e basicamente vai ser ali que vai se tornar um ponto de modernidade central da cidade de Belo Horizonte. A preocupação com esse bairro é manter ele elitizado, tá bom? Porque ele tem toda uma adequação de padrões estéticos e urbanísticos do moderno, da modernidade. Ele vai estar ali. Sobre essa questão dessas inovações, dessa modernidade, os primeiros bondes, eles foram implementados na capital. Eles foram implantados a partir da data de 1902, né? E eles circulavam prioritariamente no eixo centro-sul, ou seja, atendia os moradores também do bairro Funcionários, principalmente o bairro Funcionários e esses bairros mais centrais, né? A periferia não era atendida nesse quesito. E ali também, nessa região, né, no bairro Funcionários, que vai ser inaugurado em 1958, o primeiro supermercado de Minas Gerais, que é nomeado, que tem o nome, né, Serve Bem. Ou seja, ali na região do Funcionários vai ter como pontos assim e referências de modernidade a padaria Savassi, a drogaria de São Félix, o Cine Paté e o supermercado Serve Bem, que são investimentos privados ou que foram originados entre 1940 e 1950 e que eles se destacam como estabelecimentos modernos. Primeiramente pela inovação dos serviços que eles prestam, em segundo, por possuir instalações e equipamentos de última geração, em terceiro, por oferecer produtos finos e importados que contemplam o gosto sofisticado, né, dos clientes que estavam daquela camada social ali, né, que são os mais privilegiados da sociedade de Belo Horizonte. Aí, falando um pouco sobre o outro subtema dentro desse texto, que é Savassi e modernidade, interação e sociabilidade no espaço urbano, nessa parte do texto ele vai falar sobre essa questão da sociabilidade e da interação entre iguais, né, que foi até por isso que acabou acontecendo esse deslocamento de centralidade, né, que surgiu essa outra centralidade, foi para poder contemplar, né, essa interação entre iguais, porque, quer queira ou não, uma pessoa da camada popular, por mais que ela vá até ali em busca de alguma coisa em específico e vai encontrar e vai comprar, ela não vai se sentir parte desse lugar, né, porque ali ela não se identifica. O capital cultural ali é diferente. E nesse sentido, né, o texto ele vai falar sobre grupos de jovens, né, que se apropriaram muito dos espaços ali. Os grupos diferentes, eles coexistiam ali, né, às vezes na praça, vamos supor não, ele realmente fala que na praça
coexistiam, né? Os jovens estavam ali ex- é, com os seus diferenciais, mas porém ocupando o mesmo espaço. Isso em praças, em esquinas e ruas, não necessariamente de iguais socialmente, mas que podem vir a convergir em igualdade, né, de interesses. Como, por exemplo, preferências musicais, artísticas, futebolísticas e frequência de lugares também, que ao frequentar os lugares, você se liga ao espaço e se liga às pessoas que vão estar ali, como posso dizer, que vão estar ali ligados de alguma forma, vocês vão estar ligados pelo espaço. Às vezes nem muito pelo que te faz ir ali, mas pelo espaço em si. Acho que faz sentido. Aí o outro tópico, ele fala sobre a Savassi na representação musical de Pacífico Mascarenhas. Aí ele fala que a parte da memória e da representação sobre os anos gloriosos da Savassi, né? Não que seja menos glorioso agora, mas porque por conta da vinda da modernidade mesmo, foi um espaço muito glorioso. O Pacífico Mascarenhas, ele trouxe o que, o que havia de mais novo na música, né? Que foi a bossa nova. E é muito legal porque no texto é falado sobre as serenatas, né? As serenatas para encantar as moças. Que cada um dos jovens, eles compunham, né? Serenatas e de formas diversificadas, eles apresentavam essa serenata, né? Com o intuito de conseguir encantar algumas moças. Aí faziam isso de formas diferentes. Subiram no banco e cantando, só a voz, com violão, em cima de carros, enfim, de várias formas diferentes, no objetivo de encantar as moças. Aí o texto vai trazer, né, o historiador Marcos Napolitano, que ele fala que ele considera, né, que as fontes musicais elas possuem linguagem própria de representação do real, que a música ela pode sugerir uma ilusão subjetiva dada a natureza sua estética e polissêmica. Em vista disso, o sentido da canção não é exclusivo, né? Ou seja, pode estar as músicas do Pacífico Mascarenhas fala dessa Savassi, mas como ela carrega esse ar de subjetividade, pode ser que exista em um outro lugar um local que se compare com a Savassi, um local que vai ser lembrado, que vai ser lembrado ainda mais pela forma pelo que a Savassi carrega, né, de modernidade. Talvez um outro local que esteja em pé de igualdade, né, no sentido de como posso dizer, de modernidade, eles possam se identificar com isso. E isso é bem bacana na questão da música e das letras, né, dessa linguagem. Então, vou encerrar aqui e eu vou passar minha palavra para a Nina. Vou falar um pouquinho da Savassi dos anos 60 e 80, uma centralidade moderna na cidade de Belo Horizonte. Continuando o que a Ana tinha explicado. Segundo o teórico Vilaça, estar perto do centro, da região central, sempre foi uma prioridade das elites urbanas. E essa distância ela não é expressa simplesmente pela distância quilométrica, ela é mensurada pela uma métrica muito específica, que é o tempo de deslocamento até esses espaços. E uma outra característica muito importante, valorizada pelas elites, é o caráter moderno, modernizador. Principalmente em Belo Horizonte, a gente tem essa característica de estar buscando sempre um centro urbano que tenha um caráter modernizador. E aí a gente considerando o recorte temporal que esse capítulo busca trazer pra gente, nos anos 60 aos 80, o que está acontecendo no Brasil é a ditadura militar. Nos 64 acontece o golpe, e é importante
elucidar esse momento político, essa política vigente, porque é o fim dessa política desenvolvimentista que tem como um grande protagonista o JK, que é bem importante também para a história de Belo Horizonte, né? A construção da Pampulha e da região toda está muito arraigada aos governos dele. Então, assim, estar no período da ditadura militar é uma ruptura com aquela lógica desenvolvimentista que vinha acontecendo. E uma ruptura com os momentos políticos e com os momentos econômicos também. E essa busca pelo crescimento econômico, característica da ditadura militar, durante os anos, até tipo 68, até 73, aconteceu um evento, uma mudança chamada Milagre Econômico, que foi realmente uma elevação do PIB nacional, só que não foi refletida para a população de forma igualitária. O PIB cresceu, a elite enriqueceu mais ainda, mas a população pobre continuou sem ter os reflexos desses avanços. E considerando esse contexto, é compreensível a gente perceber por que a Savassi vira a centralidade do momento. E voltada principalmente para os investimentos privados, capital privado, em um momento que as elites lucravam muito com as consequências desse momento político. É importante também ressaltar, coisa que o professor já disse em sala, que tudo bem que é uma mudança arraigada ao investimento privado, mas só que a elite e o Estado estão sempre muito conectados. Então, assim, a influência ela é tanto privada, mas com assim, influência positiva do Estado nessa situação. E nesse momento também em que a Savassi se tornava um referencial econômico de espaço de comércio, etc., o Parque Industrial Mineiro também se ampliou e se diversificou e era um facilitador para o desenvolvimento desse comércio, porque as pessoas não precisavam mais importar coisas, não todas as coisas, porque o Parque Industrial Mineiro era capaz de suprir essas demandas. Então, nesse momento, alguns comércios mais sofisticados começam a gradualmente se mudar para Savassi, em busca do status e do fluxo comercial ali presente, como já havia dito, o supermercado e tal. E esse desenvolvimento comercial da região foi, aos poucos, assim, alterando o caráter que a cidade tinha, que o bairro tinha, de bairrista, um lugar mais pacato e tal, e foi se tornando um fluxo comercial, um lugar com muito status, assim, de centralidade, etc., o que vai trazendo mais comércios e ampliando ainda mais esse fluxo. Ele vira inclusive um centro comercial, já nesse período. E as marcas que estão presentes lá são marcas de luxo, também caracterizada pelo distanciamento das camadas populares, né? Porque a centralidade, tipo, o centro, que foi Praça 7, etc., ela estava sendo ocupada pelas camadas mais populares. E a elite queria se afastar dessas pessoas. Então, a elite e seus comércios se afastam dessa centralidade e vão para a região dos funcionários. Isso também é muito importante porque, em meados dos anos 60, o obelisco da Praça 7 ele é transferido para a Praça da Savassi. Teoricamente, a explicação do prefeito da época é que era para melhor circulação de carros ali na região central, mas é muito simbólico, né, que a centralidade, o símbolo de centralidade seja alterado para a região da Savassi. E o luxo que estava presente na Savassi hoje, antes era visto na região da Rua da Bahia, ali, né, Pernambuco, etc. E algumas das lojas que se transferiram ou foram abertas na região da Savassi são muito renomadas e são reconhecidas até hoje. Se você falar com uma galera que tem para lá de 50, 60 anos, a galera até hoje reconhece esses espaços como um referencial mesmo de elite. Lojas como a Boutique Bettina, de vestimenta feminina, que trazia aquela estética parisiense, que era o referencial da moda. Já as roupas chegavam ao mesmo tempo que chegavam a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Lojas de armarinho, de papelaria, sapatos, a loja de sapatos masculinos Gypsy, que era bem famosa na região. Lojas como Cibele, Dona Moda, a loja de alta costura, a Sirigaita. Então eram lojas assim, bem elitizadas, que não eram para toda a população. Além disso, algumas outras lojas, como a tradicional Perfumaria Lourdes, que ela tinha sido aberta no centro de Belo Horizonte em meados dos anos 40, foi aberta também uma filial
na região da Savassi, e outras lojas de tecnologia, como a B. Moreira do Cal, que é uma espécie de, eu vou dizer, Americanas, espaço que também tinha tecnologias, tinha relógios e tal, foi aberta lá, eles marcaram presença. E alguns itens de luxo, como até de decoração de luxo, assim como tapeçarias, tapetes, etc, foram abertas na Tapeçaria Marcelo, que era uma loja que já existia, chamada Tecidos Marcelo, mas que foi meio que renovada para ser aberta naquele espaço. E outros empreendimentos inovadores, muito característicos da região da Savassi, diziam respeito à alimentação, a lazer. Virou uma área muito associada ao hábito de flanar, né, que é aquele passear, consumir a bel prazer, etc. Era um espaço de estar, não era só um espaço de ir, consumir um serviço e ir embora, também era uma região de passear. E foram abertos lá a Casa do Whisky, que era uma espécie de delicatessen que oferecia produtos nacionais e importados, atendendo às demandas desse público bem elitizado mesmo, que podia consumir produtos mais caros que fossem importados. E toda essa lógica das empresas que chegavam lá, dos comércios, era tudo muito envolto em publicidade. Uma coisa também nova na cidade de Belo Horizonte, os jornais estavam constantemente assim publicizando esses espaços, noticiando novas coisas que chegavam. Então eram assim, a população inteira estava ciente que ali era um espaço da elite e que estava acontecendo coisas tidas como interessantes e modernizadoras. E durante os anos 70, isso chegou a ser noticiado no jornal O Globo, que é um jornal de demanda nacional, assim, de alcance nacional. Isso foi noticiado por eles como a Savassi sendo o maior centro comercial de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E já nos anos 80, passando para os anos 80, a Savassi também é recheada por muitas marcas de caráter inovador e juvenil, como as tendência rock and roll no mundo, né, que estava tomando conta. Então, algumas dessas lojas são Vidibula, meus pais trabalharam na Vidibula, Zump, Yes, Kryptonita, e também a primeira filial da cidade da loja da Drogaria Araújo, né, que hoje toma conta da cidade. Em relação também ao lazer e alimentação, como eu tinha dito sobre os anos 70, também surgem diversos comércios inovadores, como o restaurante Chez Bastião, Dona Derna, Scott Bar, Sucos e Molhados, que eu acredito ser uma referência aos secos e molhados do Ney Matogrosso, a confeitaria Doce Doce e o café Boca de Pito, que também era um conhecido do meu pai, do dono. E além disso, havia muitas casas de chopp e cervejaria na região, que é uma característica que se mantém, né, até a atualidade. Que essas casas que são mais voltadas para o bar. E na noite a Savassi também era protagonista na vida boêmia. Esse espaço era como o Savassi Sinuca, que era um espaço de sinuca e consumo, né, bebidas e comidas. E o jogo de bilhar, óbvio. E vários boates, como Upstairs, Space, Tom Marrom e Legalope. É característico também que essas baladas sejam todas nomeadas de forma gringa, né? Porque é essa modernidade que está tentando ser trazida da gringa. Agora eu vou falar um pouquinho da Savassi como centralidade moderna e referencial de literatura urbana. Esse referencial está claramente traduzido nas obras do Roberto Drummond, que foi um autor que veio para Belo Horizonte na juventude para estudar, na adolescência mesmo, e que foi um dos únicos conterrâneos que se manteve em Belo Horizonte para trabalhar e ter como musa a cidade, porque muitos outros também eram daqui, né, haviam nascido aqui, mas não optaram por ficar aqui, se transferiram para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, muitos foram para o Rio de Janeiro para ter suas obras escritas em outros lugares. Então, o Roberto Drummond foi o único que conseguiu captar as peculiaridades desse momento de Belo Horizonte tão específico, que é essa busca pela modernização, que é tão palpável, assim, essa busca pela modernização não é uma ideia etérea, assim, era possível ver pelas construções, pelos comércios, etc. E ele foi um dos principais que conseguiu registrar, foi o principal que conseguiu registrar esse processo. Ele é muito relevante até hoje, que lá no centro da cidade tem aquela placa: Minha vida é essa, subir Bahia, descer Floresta, que está em frente, lá na Rua da Bahia, onde ele morava, onde ele morou durante a juventude. Não a vida inteira, mas durante uma parte da juventude. E a expressão que a gente usa muito em sala, o professor trouxe muito pra gente, que é essa ideia do Bourdieu, de flanar, que
aquela experiência de passear e consumir tudo que está ao redor, que é uma ideia muito francesa, que esse autor traduz para o Belo Horizontino, assim, bem especificamente para um português mais para o Belo Horizontino, e cria o termo savaciar, que é uma expressão muito semelhante, que é como se fosse uma experiência muito semelhante a Paris, de passear e consumir tudo que está à sua volta, só que na Savassi, na região da Savassi, como se ela produzisse uma experiência muito semelhante a Paris. E em depoimentos dados por colegas do autor, que eram também colegas de trabalho, dos jornais que ele escreveu, eles contam que o autor ele era um consumidor desse espaço mesmo. Ele andava pela cidade, como ele mesmo disse, de calça jeans e tênis vermelho, bem assim, rock and roll. E ele rodava pela cidade, pelas livrarias que existiam, perguntando se seus livros tinham vendidos, quantas cópias. E é interessante também perceber que nesse período da Savassi, uma coisa que não existe mais hoje, ela era recheada de livrarias assim, bem tradicionais, que as pessoas que trabalhavam lá eram as donas ou familiares do dono, assim, e pessoas que conheciam muito das obras, se dedicavam muito às obras. Não era hoje, igual você vai numa leitura, a galera que tá lá não sabe te indicar um livro, porque a galera trabalha massificamente, né, de outra forma. Ou então consumir pela Amazon, que tipo, só te envia o que você demanda. Lá era um processo mesmo, uma questão comunitária de consumir livros, etc. Porque também era um centro cultural, né? Então agregava ao seu status, ao seu valor cultural, que você consumisse esses espaços de forma plena. Em meados dos anos 90, já um pouquinho depois do recorte que a gente está fazendo no texto, mas a obra retrata o período do texto, o Drummond escreve sua obra mais famosa, de maior relevância nacional, que é a Ilha do Furacão. E nessa obra ele mescla algumas experiências da vida pessoal e profissional e uma trama que passa no final dos anos 50 e início dos anos 60, assim, bem naquela caidinha pro golpe militar. Às vésperas, né? E a história se passa na cidade de Belo Horizonte e é recheada de referências às suas centralidades, que além de outros espaços como a Zona Boêmia e o Guaicurus. E a Savassi, que é original, de onde a protagonista original, a Ilha do Furacão, pertence à elite de Belo Horizonte, e essa menina que pertencia à elite se desvia da conduta social padrão e vira uma garota de programa na Zona Boêmia, que é a Rua do Guaicurus. E esses romances do Drummond, eles tinham uma maestria na hora de considerar os contextos políticos. E na Hilda ele não deixa de contemplar essas especificidades não relevantes, como a iminência da queda da democracia, que tem até uma cena do livro que se fala sobre um tanque de guerra andando pela Getúlio Vargas e uma senhora loira oxigenada aplaudindo a tomada militar do país. E também são abordados em outras obras dele rivalidade política, coronelismo, violência, coisas tão características do país, né? E um outro autor também que não pode deixar de ser nomeado quando consideramos a Savassi é o André Rubião, que em um dos seus livros, O Esqueleto do Armário, aborda a tão célebre Turma da Savassi e a obsessão do protagonista da obra em fazer parte da Turma da Savassi. Fazendo as considerações finais, não só da nossa parte do texto em relação a Savassi, mas em relação a todo o texto do professor, que fala um pouco sobre o centro, depois sobre a Pampulha, depois sobre a Savassi. Eu vou falar um pouquinho sobre a carga material simbólica dessas centralidades urbanas, material e simbólica, que está sempre associada à ideia de modernidade. A cidade já foi construída com esse karma, né? Com essa ideia modernizadora, principalmente por se distanciar tanto da ideia das cidades tradicionais históricas mineiras, como Ouro Preto, Diamantina. Belo Horizonte já é feita de forma muito diferente. Ela não busca aquela lógica colonial, e sim uma lógica republicana, assim, atender essas demandas inovadoras, sendo a primeira cidade planejada do Brasil. E buscando essa estética modernizadora, ela é representada por alguns fundamentos basilares, que são as metas de progresso, a busca pelo novo, racionalismo, cientificismo, autonomização do indivíduo, e nas ruas, por exemplo, as avenidas largas, passeios grandes também. E essas intervenções urbanísticas, elas dizem respeito às diferentes possibilidades de interação intra-urbana também.
que são realizadas por dinâmicas políticas, por dinâmicas privadas, como por exemplo na Savassi, ou por interferências socioculturais, influências artísticas e busca pelo lazer. Esses aspectos assim que são influência privada ou pública, eles são compreendidos de forma concomitante nas centralidades. Por mais que um ou outro seja mais relevante, assim, que tenha influenciado mais, todos eles estão presentes em todas as centralidades. Por exemplo, a região da Pampulha, ela foi sim uma intervenção política, um plano político de se criar aquela região, mas também uma mudança sociocultural, já que virou um espaço de lazer e passou a ser ocupada pela elite belo-horizontina. E pensando na sociedade, o status que se agrega quando a elite ocupa um lugar vira um valor monetário mesmo, aquele espaço se valoriza. E para esse espaço se torna também interessante para a iniciativa privada. Então, aquilo que era antes uma iniciativa pública gera interesse na iniciativa privada, gerando também todas as alterações possíveis. E também a gente precisa ressaltar que essa cidade, ela não é estática e a gente não pode ser levado a enganos, assim, por exemplo, considerando esse recorte da obra do professor, que é no século XX, a gente não pode deixar de acreditar, por exemplo, que a última que é ressaltada é Savassi, que hoje a Savassi é a única centralidade, sendo que não é. Novas centralidades surgiram em Belo Horizonte após esse recorte, e principalmente os shopping centers, que são hoje espaços também associados à ideia de segurança, de ser um espaço privado, com segurança privada, e que hoje as pessoas usam para flanar, etc e tal. E a Savassi, por si só, especificamente falando sobre ela, recebeu investimentos públicos para revitalização no começo dos anos 2000, buscando fomentar o lazer na região e também, vamos pôr, o turismo, né, que é influente na economia, para voltar a ser um espaço de lazer, para voltar a ser uma centralidade ocupada pela população. E também a gente pode ver na Praça da Liberdade, né, que surgem muitos museus, etc. E a Pampulha também recebeu reformas na época da Copa do Mundo, o Mineirão, que se transformou num espaço bem mais, vamos dizer, heterogêneo, assim, as pessoas podem ir lá não só para assistir futebol mas para praticar outros esportes. A região da Esplanada da Pampulha hoje recebe shows também e está sempre muito lotado. E analisando também de forma mais central essa centralidade de Belo Horizonte, hoje existem outros espaços que são ocupados pelas elites, principalmente, por exemplo, Nova Lima e Belvedere, que são claramente influenciados pelo Shopping BH Shopping, e também região do Lourdes, que também tem a presença de um shopping muito elitizado, região do Diamond. Então, essas características da cidade são muito voláteis, estão sempre sendo alteradas de acordo também com as mudanças tecnológicas, com as mudanças sociais, e isso está muito presente na vida da cidade.